E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela, aqui com a presença de novo do nosso amigo editor do Mundo Blá, o doutor erudito Wanderson Santos, Gustavo Clive, e hoje a pauta é o Homem Morcego. Escolhemos aí 4 HQs emblemáticas do Batman pra gente dissecar, falar, criticar e por aí vai. Vamos começar falando do Batman Ano 1, que na minha opinião é o melhor trabalho do Frank Miller como personagem. Eu acho que ele já tem uma abordagem para a época inusitada. Hoje já não é tão novidade você focar num personagem coadjuvante, ainda que seja um coadjuvante bem importante na mitologia do Batman, que é o Comissário Gordon. Eu acho que ele tem um peso bem grande dentro da narrativa, até maior que o próprio Bruce Wayne, né? Sim. Tanto é, a história, na verdade, ela é centrada no personagem do Gordon, né? E uma das minhas coisas favoritas no ano 1 é, bom, primeiro todo aquele clima da cidade, assim, não é nada over, né? É algo muito, muito urbano, algo muito, muito real, muito visceral até. E no personagem do Comissário Gordon, que eu acho legal, é que assim, não mostra ele como o policial 100% bonzinho, 100% branco. Não, mostra o cara que tem um ideal, mas que ele não se importa em sujar as mãos para atingir esse ideal. Tudo isso vai enriquecendo esse personagem. Então o Batman ele vira um coadjuvante e um mega coadjuvante. O Batman, por ser um personagem mais misterioso, eu não gosto muito de histórias onde ele é o protagonista e você sabe o que ele está pensando, você acompanha o dia a dia dele. Quando ele é coadjuvante, eu acho mais interessante, porque mantém esse lado de mistério, né? Então você também não conhece bem o Batman, você não sabe muito bem o que ele pensa, tal. Quando as histórias vão muito no pessoal do Batman, eu fico meio assim, poxa, eu tô conhecendo tanto esse personagem que aquele mistério dele, toda aquela parte sombria, se acaba. É verdade, é um personagem que vive nas sombras, né? A sombra faz parte do personagem, não apenas com um sentido de visual, mas faz parte também da essência dele. Então, estar na sombra é justamente isso, é você ser um mistério. Né? Então, por isso mesmo, você ter esse personagem colocado à margem, entre aspas, né? da própria história, na qual o título leva o nome dele, mas que você não tem o próprio Batman como protagonista, acaba sendo muito mais interessante. Até porque, quando você tem um protagonista, que no caso do ano 1, para nós, é o Gordon, tudo gira ali em torno também do próprio Batman. Então, é aquele mistério que está circundando o personagem, que está circundando a narrativa. Então, isso que acaba sendo bem interessante e misterioso, né? Que uma coisa que é legal quando é bem trabalhado nas histórias do Batman, que no caso que você citou dele ser coadjuvante, é que a presença dele ela é sentida. Sim. Na história. Isso quando é bem trabalhado. No caso do ano 1, eu acho que tem muito disso, né? Que é a questão da presença que eles aproveitaram na série Gotham City contra o Crime. Que eu costumo até comparar com o fato de que o Marlon Brando não está no Poderoso Chefão 2, mas a presença dele é sentida no final, né? Sim. É capaz de você passar e até termina o filme e você acha que o Marlon Brando estava lá, mas ele não estava. Fora isso, eu acho que ela ainda tem uma referência muito forte cinematográfica de Martin Scorsese, de Sidney Lumet. O Gordon é muito sérpico. A questão do policial querendo fazer a coisa certa num sistema que está totalmente podre. A Nova York do Taxi Driver. Aliás, não sei se vocês já sabiam, né? O Frank Miller, quando ele mudou de Vermont para Nova York, ele teve um trauma que ele foi assaltado. E isso acabou trazendo esse clima de paranoia, de cidade podre, cidade perigosa, para as histórias dele. E ele acaba colocando muito forte no Batman Ano 1 também. Não, e é legal que assim, mostra em paralelo, né, a chegada do Bruce Wayne a Gotham de novo, né, que ele estava viajando, treinando. Mostra o Bruce Wayne chegando no avião, chegando olhando a cidade de cima e vendo a cidade no geral, né, poxa, essa cidade e tal. E o Gordon chegando no trem por baixo, né? Então já faz a relação das duas visões diferentes. O Gordon, ele chega e ele percebe aos poucos
bom, toda a sujeira que está lá na cidade, tanto sujeira criminosa quanto a sujeira corrupta da polícia, né? Até o primeiro parceiro dele, o Flash, né, que é o policial corrupto, é o cara que acompanha ele, é o cara que apresenta a cidade, a maneira como a cidade funciona. Então, o corrupto está apresentando Gotham para ele. Mostra o lado policial, que o Gordon, sendo um policial, 100% dentro da lei, nunca vai conseguir ajustar a cidade. E mostra depois o Batman, mostrando que não é simplesmente você colocar uma fantasia, não. Tem todo um processo de aprendizagem. E que ele nunca ia conseguir sem o Gordon e o Gordon nunca ia conseguir sem ele também. Então o Batman não é aquele one-man army, não é o cara que vai consertar tudo sozinho. É verdade. E aí, todas essas mudanças do personagem, né, tanto do Batman quanto do Gordon, para poder resolver o problema do crime em Gotham City, mostra o quê? Que a cidade, eu não sei, mas eu tenho a impressão de que é a primeira vez, né, numa história do Batman, e que a cidade, ela ganha um ar de protagonista também. Acaba sendo não só um cenário, não só um ambiente, mas ela se torna um personagem. Então, essas mudanças que são promovidas, né, no Batman e no Gordon, né, durante essa transformação deles no ano 1, é proveniente dessa relação entre eles com esse personagem chamado Gotham City, né, que promove essas mudanças. E o mais bacana é que essa história do Frank Miller é maravilhosa, eu não sabia desse trauma que ele jogou para as histórias. Isso mostra o quê? Que ele pensa a cidade dessa maneira. É a primeira vez que você tem a cidade mesmo como uma inimiga, talvez. Algo a ser combatido. Não é o crime propriamente. É Gotham City, né? Esse lugar que é um lugar ameaçador e que traz esses personagens aí à tona. E outra coisa legal é que, assim, você pega os personagens também... Quem estava fora de Gotham City ainda tem o ideal, que é o caso do Bruce Wayne e do Gordon, que eles estão... O começo da história, eles chegando em Gotham City. Agora, quem vivia em Gotham City, o que se transformou? O Flash, o policial corrupto, a mulher gato virou a mãe das prostitutas ali, né? Virou uma criminosa também. E você tem os mafiosos. Então, quem ficou em Gotham City e cresceu em Gotham City, se tornou corruptível, né? Se tornou uma pessoa... contra a lei, se tornou bandido. E quem está fora de Gotham City está o ideal. Então, como você falou muito bem, Wanderson, Gotham City é um personagem que transforma os outros personagens. Então, quem nasceu em Gotham City, cresceu ali naquele ambiente, acaba sendo corrompido pela cidade. Já quem estava fora, no caso Bruce Wayne e o Gordon, não. Eles ainda conseguem manter o ideal. E é bacana esse lance do personagem que quebra a cara e aprende. Né? Isso é o que falta em 99% das histórias, principalmente as de super-herói. Eu acho que é a prova que você faz uma bela história do Batman sem depender de uma tecnologia espalhafatosa e sem depender de vilões muito coloridos também. Né? Exatamente. É uma lição até para o caso de uma adaptação cinematográfica. Né? O Darren Aronofsky ia fazer sua adaptação em cima do ano 1. Claro que ia ficar um negócio completamente diferente, mas enfim. Bom, e outra coisa que eu gosto muito no ano 1 é que é uma das últimas poucas histórias do Frank Miller que ele ainda é sutil, né? Sim, exatamente. É uma história que não tem vilões, né? Tipo, na verdade é a situação da cidade, né? A cidade promove o andamento da história e não um vilão propriamente dito. Então, como é que você vai construir isso? Isso daí é só através de uma sutileza, né? Coisa que o Frank Miller, anos mais pra frente, perde totalmente a linha. Tem o fato de que você não precisava do Batman, né? Por um acaso, é um cara que se veste de morcego. E é por isso que a história é legal. Ele não quis, ele não sentou para escrever essa história falando, vou fazer uma história de super-herói ou vou fazer uma história do Batman. Não, eu vou fazer uma história que por um acaso você tem um milionário que se veste de morcego. O resto se sustenta por si. Bom, e em 86 o Frank Miller escreveu aquela história que muitos fãs consideram a melhor história do Batman. Eu não acho que é a melhor, eu prefiro o ano 1 ainda. Mas mesmo assim ainda é uma história muito boa, que é o Cavaleiro das Trevas, né? No original é The Dark Knight Returns. E ela foi considerada, quer dizer, muitos consideram, né, não só fãs quanto roteiristas, como a história, o final definitivo do Batman, né? Coisa que, assim, antes de entrar na história, eu já venho com uma crítica que, assim, eu acho isso daí muito ruim. Não uma crítica ao Frank Miller, mas uma crítica aos outros roteiristas que, assim, a história do Dark Knight Returns,
ela foi uma história que deixaram o Frank Miller fazer o que quisesse com o Batman, né? Tanto é que o Batman estava, assim, não prestes a ser cancelado, mas as vendas estavam baixas, então deram uma mega liberdade para ele. E daí então ele foi construir essa história final do Batman, e ele escreveu uma história que é muito boa, e os outros escritores a partir daí passaram a escrever histórias como se for, no caso das edições mensais, passaram a escrever como o Batman iria se tornar o Batman que a gente vê em Cavaleiro das Trevas. Mas vamos combinar que o Batman do Cavaleiro das Trevas, ele também não é um cara muito brilhante, né? Ele não é um cara cujo brilhantismo, cuja inteligência salta aos olhos. Ele é um cara que quer botar a roupa e quer dar porrada. Ele é só isso. É uma história que eu avalio os méritos dela pela narrativa, pela forma como as páginas foram diagramadas, pelos recursos que o Frank Miller usou. Porque uma das coisas que destacava o Frank Miller já na época do Demolidor era justamente essa referência. O roteirista e o desenhista de HQ nos Estados Unidos, ou digo, não nos Estados Unidos, mas na grande indústria, ele estava muito limitado porque ele se formou consumindo só aquilo. Sim. O Frank Miller, ele já mostrou que ele tinha uma bagagem de quadrinho europeu, de mangá e etc. Ele sempre se declarou fã do Lobo Solitário. E ele traz isso para o Batman. Então, nesse ponto, a HQ é soberba. Tá. Só que na questão da caracterização do Batman, eu tenho sérias ressalvas com relação a essa história. E acho que é um impacto muito negativo você colocar o cara rangendo os dentes e só dando porrada. Ele não quer salvar ninguém, ele não quer fazer absolutamente nada. Ele quer saciar um surto psicótico de espancar as pessoas. É o que eu vejo aí, Daniel, são duas coisas, né, que a gente pode separar muito bem. A questão da forma, né, o contar a história, e a questão do que é o personagem na obra. E na hora que você começou a falar do Bruce Wayne, o Batman que está presente aí nessa história, não ser mais, por exemplo, não é o Batman, ele só quer dar porrada e tudo mais, me lembrou muito isso. Né? Quer dizer, o Frank Miller hoje não é mais o Frank Miller de antes, né? Então às vezes eu fico pensando que o Batman aí do Cavaleiro das Trevas definitivamente não é mais realmente aquele Batman. O que ele quer é uma outra coisa, né? Como você falou, é sair dando porrada em todo mundo. Ele já não é mais aquele cara que quer salvar Gotham, necessariamente. Ele está sentindo que a cidade que ele ama, que ele jurou proteger, está um caos, mas parece que ele também não tem mais esperança. E aí é nisso que eu vejo essa transformação do personagem. É aquele cara que quer usar mais o músculo do que a inteligência, porque ele mesmo, dentro dele, não tem mais a esperança. Né? Então deixou de ser algo racional e passou a ser algo muito mais animalesco. Mas assim, o Bruce Wayne, a gente percebe que o Bruce Wayne em si ele já não existe mais. Tanto é que tem uma cena bem sutil, aí de novo a sutileza do Frank Miller, que hoje em dia não existe mais. Tá ele com o Gordon num diálogo, num bar, e o Bruce Wayne tá bebendo uma bebida alcoólica mesmo. E o Gordon fala, eu lembro quando antes você colocava refrigerante ou qualquer coisa do tipo, e agora não, agora você tá usando de verdade, né? Daí ele, isso ajuda. Então aquele Bruce Wayne de antes, que ainda tinha um ideal, foi se acabando. Agora ficou o Batman, então ele deixou que o alter ego dele assumisse o papel do ego. E daí então você vê que a única saída dele, inclusive no final, é se matar. Né? Porque ele como Bruce Wayne não existe mais e como Batman não vai adiantar mais. Exatamente. Partes que eu acho muito boas, por exemplo, o Harvey Dent, ele ter feito a cirurgia, agora está com o rosto normal, e agora ele está só com uma faceta fisicamente, só que psicologicamente também só está com uma faceta, só que é deformada. A deformada. Então, isso é bem interessante, eu acho que o Frank Miller trabalhou bem com isso, por mais que eu acho que a resolução foi simples, mas eu acho que trabalhou bem com isso. Daí tem o personagem do Coringa, que tem uma sequência que eu acho muito legal, que assim, o Coringa está catatônico, e quando ele vê no noticiário que o Batman está voltando, ele volta a se animar. Né? Então, outra coisa bacana. Agora o personagem do Super-Homem eu já não acho legal. E é uma coisa que a maioria aplaude. Né? O Superman é apresentado como um puxa-saco idiota, que o pessoal espera que leve porrada no final. E leva porrada no final. Só que se você para analisar o contexto da história, ele é o único que está fazendo alguma coisa realmente para manter a paz. É o único que está realmente preocupado com as pessoas.
O Batman não. Mas unilateralmente, né? Porque ele é mega americano, que em Corto Maltese ele arregaça o exército russo, né? É verdade. Então é só o American Way of Life, né? Que ele tá defendendo. Agora, essa batalha também, o Batman e o Super-Homem, eles se digladiaram em outras histórias, não só nessa, mas o pessoal aponta essa como a melhor, tal. Sim. É a mais porradeira, mas pra mim é uma das piores, porque ela não tem lógica. Porque o que o Batman faz? Ele coloca uma armadura pra enfrentar o Super-Homem. Mas, se o Super-Homem atravessa, inclusive na própria HQ Cavaleiro das Trevas mostra ele atravessando um cargueiro russo, enfim, um destroyer russo, ele vai com o dedo conseguir atravessar a armadura do Batman. Sim. Né? E outra, o Batman dá choque no Super-Homem, sabe? Então, logicamente, pelos poderes do Super-Homem não faz sentido. E por que eu digo que isso é ruim? Ah, você faria melhor? Eu não faria melhor, mas o Mark Miller faz no Super-Homem Red Sun, né, o Entre a Foice e o Martelo. Tem um confronto do Batman com o Super-Homem que eu acho muito melhor, muito mais bem executado. Quando a gente fala do Cavaleiro das Trevas, para mim, a figura do Superman ela é muito mais estética. Ela parece muito mais poder deixar legal do que propriamente ter alguma lógica ali na narrativa. Bom, chegando no último ato da história, né? Tem o lance do Batman simular sua morte, né? E tem aí uma vista grossa do governo para continuar operando ali nos subterrâneos, né? Para vocês faz alguma lógica, ou melhor, tem lógica um desenlace assim? Porque se você deu porrada a história inteira, se você falou, meus pais me ensinaram que o mundo só faz sentido quando você força a fazer, eu ranjo os dentes, eu vou contra a polícia, eu dou porrada e não sei o que lá, eu não aceito isso, eu vou continuar sendo quem eu sou. Você aceita, eu vou ali para baixo da terra e beleza, a gente faz um acordo. Cara, o Frank Miller diversas vezes ele falou que o final original do Cavaleiro das Trevas era tipo Butch Cassidy. Polícia lá, Batman aqui, de peito aberto, tá bom. É para acabar assim? A gente vai acabar assim. Eu morro, mas eu morro fazendo o que eu faço. Faria muito mais sentido. Só que provavelmente a DC já pensava numa continuação nessa época, né? E resolveram dar esse final, que eu acho, sinceramente, falando sério, eu gosto da história, tá? Para desfazer qualquer mal entendido que possa ter, eu gosto da história. Mas eu acho esse um final bunda. Eu acho que perde a lógica do que vem sendo plantado desde o início, né? É aquilo que a gente estava falando. A gente estava elogiando agora mesmo o ano 1 por essa unidade que a história tem em termos narrativos, né? Ela faz lógica do início ao fim. Ela tem lógica do início ao fim. Hoje o distanciamento histórico dá uma outra perspectiva pra gente. Mas durante muito tempo o pessoal olhou para essa história e falou, nossa, esse é o Batman definitivo. E, gente, não existe Batman definitivo nos quadrinhos, nem no cinema, nem etc. Tem Batman para todos os gostos, também nos quadrinhos. O Batman do Frank Miller, eu não estou criticando porque eu acho que ele é inválido. Eu só acho que eu não gosto tanto dele. E eu não gosto tanto dessa história. Eu avalio o valor dela pelos méritos artísticos. E agora, Piada Mortal, né? A obra aí do Batman, né? Escrita pelo Alan Moore. Eu acho que assim, é uma das coisas mais legais. A gente pegou 4 histórias, né? A gente vai perceber isso. Dessas 4 histórias, né, 3, nós temos o Batman na sombra. Né? E a Piada Mortal é uma delas. Né? E o que eu acho muito, muito legal é o trabalho como o Alan Moore sacou isso daí, né? E trouxe à tona o Coringa, né? Procurando apresentar aí de onde veio essa loucura toda, né? Que o Coringa tem e apresenta ao confrontar o Batman, né? Eu acho que aqui a gente tem um ponto alto de traço. O trabalho do Brian Bolland na Piada Mortal é uma coisa assim excelente. Não dá para imaginar outro artista atingindo um nível de detalhamento tão ferrado. Tanto que o Coringa definitivo, o visual definitivo do Coringa passou a ser aquele, né? Ele foi emblemático principalmente nessa área também, mas na abordagem psicológica, também na simbiose, né? Coringa-Batman. Bem nos primórdios, o Coringa é simplesmente um bobo, um palhaço, né? E daí depois com as histórias do Neil Adams, do Daniel O'Neill, aí começou a ter um ar mais psicótico
E chegou no Alan Moore e aí foi a fundo. É uma história pesada, né? Tem o Coringa, mas você não ri. Né? Porque até no Cavaleiro das Trevas do Nolan você ri às vezes, né, com o Coringa. Sim. Nessa do Alan Moore não, você, pelo contrário, você fica até perturbado, né? Coisa que é o que o Coringa quer fazer com as pessoas. E ele pega o Gordon para exemplificar isso, né? Ele fala até pro Batman, né? Toda a loucura, todo mundo é louco. A diferença é que você só se torna um louco de verdade por causa de um dia ruim, né? E dele fala pro Batman, e eu aposto que você é assim porque você teve um dia ruim. E teve, que foi o assassinato dos pais dele. E ele quer fazer isso com o Gordon, né? Coisa que no filme do Nolan, né, o Cavaleiro das Trevas, eles fazem uma analogia só com Harvey Dent, né, no caso. Então imagina só, você é um policial, né, como Gordon, já vê a sua filha, né, tomando um tiro, né, tem aquilo que aconteceu com ela, e ainda é uma vítima, ou suposta vítima de violência sexual. Então, para não pirar... E o Batman é meio... Não digo que é bobo, né? Mas ele é um tanto incompetente na sua investigação dentro da história, né? Porque ele fica a história inteira procurando o Coringa e ele vai achar o Coringa onde? Num parque de diversões abandonado, né? Isso porque o cara mandou o convite para ele chegar lá, entendeu? Ele não procurou naquele lugar. Não é uma falha. Não é uma caracterização errada do personagem. Na verdade, eu acho que isso é bem intencional. Porque justamente o Coringa é o protagonista da história, né? Então ele é que tinha que brilhar. Eu acho que é legal também você mostrar uma falha, né? Por mais que o Batman seja considerado, né, o maior detetive do mundo, ainda é humano. Ainda é um ser humano, né? E ele não está enfrentando qualquer cara, ele está enfrentando justamente o Coringa, né? Então, assim, essa falha numa história protagonizada pelo Coringa ressalta ainda mais esse caráter importante que o Coringa tem na história, né? E mostra um Batman falho, né? Sim. O que aí já deixa você assim preocupado, quer dizer, Gotham City não está tão, né, a salvo assim com a presença do Cavaleiro das Trevas lá. Por quê? Porque ele é um detetive, é humano, né? E portanto é falho. Então... Essa história de maior detetive do mundo também foi um negócio criado na década de 70 que... É tipo o subtítulo da Marvel, né? The Mighty Thor, The Incredible Hulk. E é o que acaba deixando os fãs irritados, porque quando o personagem erra, todo mundo fala, nossa, mas é o maior detetive do mundo, aconteceu isso. Porra, meu, os caras querem que o Batman seja uma mistura de Sherlock Holmes com Bruce Lee e James Bond. Não dá, porque se ele for isso, a história não tem graça. Mas é engraçado quando a gente fala dessa questão do título, do que é o Batman, o que ele representa, né, para o fã, para o leitor e tudo mais, até para os outros artistas, né? Achei legal quando o Gustavo falou sobre o The Dark Knight ser considerado a obra definitiva, a versão definitiva do Batman. E aí isso acaba gerando, né, problemas seríssimos, como limitação artística, então de quem for trabalhar o Batman, usar o Cavaleiro das Trevas apenas como uma referência, e aí limita, né, como o cara pode trabalhar. Limita, inclusive, o surgimento de um outro Cavaleiro das Trevas, se você pensar em termos de importância de obra, né? E aí a questão do fã, né? Que acaba lendo uma história como Piada Mortal e aí não achar nisso daí uma falha, né? E o final, né? A gente chega em outro final polêmico. Na verdade, não um final que não funciona, mas é um final... eu digo, não é um final que não é eficiente. Ele é eficiente, mas ele é um final... que por conta da declaração do Grant Morrison, ele acabou ficando ambíguo 30 anos depois. Né? Que é a questão, o Batman mata ou não mata o Coringa no final? Meus amigos, por gentileza, se manifestem com relação a isso. Vamos ser sinceros, ninguém tinha pensado nesse final da maneira que o Grant Morrison falou, até o Grant Morrison falar. Né? Ninguém tinha pensado nisso, assim, é aquela história que acaba e você pensa na totalidade dela e não exatamente no final. Porque é uma história tão pesada, tão densa, e a gente conhece Alan Moore, sabe que o cara bota camada, e a gente fica lá cavucando, garimpando as camadas. E quando o Morrison falou, né, ninguém entendeu o final, que o Batman de fato mata o Coringa, e dele até mostrou lá os quadros, né, tá vendo que a risada dele acaba do nada, até o lance da luz que fazia a relação com a ponte, que ele fala da piada, né, dois loucos, né, estão em cima de uma ponte de luz e tal. Eu até agora não parei para analisar assim, exatamente esse fator final, que em nenhum momento eu consegui que isso me contribuísse na interpretação da história. Esse final, sendo o Batman matar, sendo o Batman não matar,
eu não consigo ver como isso vai acrescentar tanto à história passada. Pelo menos pra mim. Eu concordo plenamente com o Gustavo, porque eu também não vejo no desfecho algo que vai mudar a história como um todo, né? Eu acho que todo caminhar até esse final, até esse momento, já estava ali construído, já estava feito, né? Então, o fato de ele ter matado ou não é irrelevante. Tanto é que eu acredito que, acredito não, tá óbvio, eu acho que ele deixou em branco mesmo o Alan Moore, pra gente decidir. E o engraçado é que se você pensar, Batman matando ou não, os dois realmente não faz diferença. Por quê? Primeiro, a história é densa pra caramba. Né? Então, por ser muito densa, uma morte no final não seria nada surpreendente. Sim. Né? E também não teria problema nenhum Batman não matar, porque Batman normalmente não mata. Não mesmo, mata, né? não mata. Então, assim, exatamente. eu acho que isso fica em aberto, o Alan Moore deixou aberto, o Grant Morrison soltou a versão dele aí, né? E assim, é a visão dele, galera. É a visão dele, é o ponto de vista dele. Pra ele, matou. Agora, dizer que isso vai fazer com que a gente resgate a história pra ver, fazer todo o estudo pra decidir se matou mesmo ou não, acho que isso aí é totalmente irrelevante. Mas a partir do momento que a DC absorveu isso pra sua cronologia regular, com a Bárbara Gordon... Cena Oráculo, né? Exatamente. Não tem muita lógica falar isso. Eu acho uma grande besteira. Eu acho que não matou, entendeu? E concordo com o que vocês falaram, entendeu? E assim, parando pra pensar, ele matou, ele não matou. Os dois se encaixam perfeitamente na história, seja qual for. E eu acho que eles se encaixam tão perfeitamente que o Alan Moore, que não simplesmente, vou botar esse final aqui pronto, né? A gente sabe que o cara... A gente sabe muito bem que o cara, quando quer o final, bota. A gente até discutiu no programa de Watchmen, né, sobre isso. Então eu acho que assim, o Alan Moore viu que essas duas possibilidades se encaixam tão perfeito que a solução mais perfeita é deixar as duas possibilidades. Tranquilo. Chegando à última HQ da nossa relação, que é uma HQ importante, a gente falou do Grant Morrison no final da discussão anterior. E agora a gente vai para Asilo Arkham, né? É ilustrado pelo Dave McKean, mais um caso de arte fantástica dentro aí das HQs que a gente falou. Não que as outras não fossem boas, tá? David Mazzucchelli e o Frank Miller mandaram super bem aí no seu trabalho de desenhista. Mas o Dave McKean é diferenciado, né? Isso aí a gente não tem como negar. Eu acho que o Asilo Arkham ele tem uma arte muito adequada à sua proposta, que é a questão de explorar ali a loucura inerente ao personagem. Bom, é uma história que eu gosto muito porque ao ler, eu fiquei, pela primeira vez, eu fiquei bem perturbado assim, com a história, que assim, a história ela conta uma ida do Batman ao Asilo Arkham e também conta a história do Amadeus Arkham, que é o cara que morava na mansão que se tornou o asilo, e mostra a loucura daquele lugar que a gente fica aquele mistério, né? Tipo, a loucura é do lugar, o lugar gera essa loucura nas pessoas, ou as pessoas se tornaram loucas e empestearam o lugar. Isso fica essa coisa que você não sabe, e eu acho isso bem legal. E assim, tem quadros assustadores, tem um quadro da mãe do Amadeus que está saindo barata da boca dela, tal. Não é uma história para criança, com certeza não. E o legal que eu me surpreendi foi isso, porque assim, eu lendo, poxa, fiquei perturbado, aquela arte te perturba também, né? Acho que mais que o roteiro, a arte é a mais responsável por causa disso. E eu me surpreendi por quê? Porque era uma história do Batman, né? Então, uma história, querendo ou não, de herói e tal, você pega lá, lê, você não acha que você vai ficar perturbado com algo, né? Então, eu tive isso com um Piada Mortal, só que aqui eu tive um pouco mais, porque é a história toda, não é só em um personagem. Eu acredito que de todas as histórias do Batman, e talvez, e realmente, certamente das que a gente citou aqui, essa é a que deixa bem claro a importância da arte para a narrativa. Não é simplesmente um desenho, não é simplesmente uma ilustração para compor uma história visual. É muito mais do que isso. Né? A ilustração conta a história junto com o roteiro, né? Junto com o texto. Isso é o que mais me encanta na revista aí, o Arkham Asylum. Né? Essa história da ida do Batman no asilo, passar por cada interno, cada um tem uma loucura diferente. Isso certamente não é por acaso, né? Deve ter alguma analogia com, não sei, Inferno de Dante, Divina Comédia, né? Provavelmente. Mas uma coisa assim que dá pra gente falar que é uma referência bem fácil de procurar para quem quiser, as cartas de tarô que aparecem
quando o Harvey Dent aparece na trama, elas têm relação, os arcanos que aparecem, eles têm relação com a situação do personagem, com aquilo que está rolando na cena, naquele momento. A minha birra com essa história primeiro que eu não gosto de Batman chorão, tá? Tem isso. Então, tudo bem, complexidade psicológica e tal, tudo isso é muito legal. Só que quando você vê o personagem ali no meio com um quê de choradeira, meio nada a ver com aquele cara que a gente achava que ia lá para resolver a história. E aí tem um problema, chegando perto do final, primeiro que a resolução da trama ela é meio simplória. Né? Do nada você descobre que um médico que era o responsável pelo motim, mas pior que isso, esse mesmo médico dá porrada no Batman. E o Batman fica ali, mas não sei o que lá. Cara, desculpa, isso não faz sentido. Que assim, é uma resolução, eu também acho uma resolução fraca. Eu não ligo muito para essa resolução, a história antes é tão boa. Eu tô tão envolvido, né? Que assim, essa resolução não me atingiu tanto. Até mesmo porque assim, o que me conquistou, além da arte, além de toda essa passagem pelos prisioneiros não, pelos internados, né? Os internos, foi o começo, a última fala que ele tem com o Gordon. Que o Gordon fala, você não tem medo de entrar lá? E ele fala, não, eu tenho medo de me sentir em casa lá. E isso já pegou. Concordo que o final enfim, não tem muito sentido, mas ele não consegue ofuscar tudo que eu li antes. Isso eu acho que é uma coisa muito boa, que assim, o Grant Morrison, na verdade, eu gosto muito dele como roteiro, mas a gente percebe que ele, para finalizar uma história, assim como Mark Miller, ele é meio perdido. Né? Na hora dele concluir mesmo, ele consegue escrever muito bem, até o terceiro ato. Chega o terceiro ato, tem muitas histórias que você vê que o cara botou uma coisa meio commodity, né? Meio genérica, mas é porque eles pensaram tanto nos conceitos e no desenvolvimento antes, e assim, conceitos que eles acabam se perdendo na própria complexidade. Então, o Asilo Arkham, ele vai ficando denso, ficando complexo, e daí, como é que você vai dar um final para isso? Daí você acaba tendo que voltar lá para cima. Eu também tenho esse problema muito sério quando eu leio uma história e aí o final você pensa, poxa, o final não é digno a isso que eu acabei de ver. E aí muitas vezes você pensa, poxa, o cara colocou todo um trabalho que foi construído a perder por conta de um final ruim. Só que isso daí talvez aconteceria se não fosse o Asilo Arkham, se não fosse um roteiro escrito como foi escrito e depois ilustrado pelo McKean. Eu acho que isso acaba sobressaindo essa falha no final, que aliás, Grant Morrison para mim é uma coisa muito complicada. Eu realmente não sei se eu gosto dele ou não, porque sempre quando eu vou ler alguma coisa dele, eu penso, eu vou ler porque é o Grant Morrison, mas não sei o que eu vou esperar disso. Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto nem um pouco. Mas isso é bom. Pois é. Eu acho também isso bem legal, mas eu fico naquela, né? Não é um cara tão confiável, mas é aquele cara que me dá vontade de ler. Né? E aí eu penso que essa acaba sendo uma falha que é característica dele. Né? Infelizmente é um cara que não sabe como fechar uma trama, mas que foi agraciado justamente por ele ter como parceiro o McKean. E aí fazer, né, conseguir com essa dupla, fazer do Asilo Arkham uma obra-prima, uma coisa visual assim que é fantástica. Exatamente. Então é isso aí, pessoal, falamos aí dessas 4 HQs do Batman. Se você queria que a gente falasse de alguma outra, escreve pra gente, compartilha, curte, dá um joinha aqui, procura a gente no Facebook, Google+, Twitter, e agradecendo a presença aqui do senhor Mundo Blá, Anderson Santos, meu irmão aqui, Gustavo Clive. É isso aí, até a próxima quinta.